dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje teremos mais uma edição de aniversário, enchendo balões aleatórios e falando fatos mais aleatórios ainda sobre mim, dessa vez com a ajuda da minha amiga. Eu tô na casa da Thaís. Dá oi, Thaís. Oi. Eu vou contar as coisas pra ela, encher balões e contar pra vocês também. E se ela lembrar de alguma coisa, ela completa, porque a Thaís é minha amiga desde os 15 anos de idade. Ela viu o pior e o melhor, e o pior de novo. Pior, principalmente. E daí teve um pouquinho mais de pior, porque eu não lembro da minha vida. Eu já te contei que eu achei o pai do meu irmão? Não. Sério? Tá, vamos lá. Começar com essa, então. Fato estranho número 1. Eu achei o pai do meu irmão. Como assim? Onde? Então, eu sou filha de pais que tiveram outros casamentos, né? Então, meu irmão é por parte de mãe e minhas irmãs são por parte de pai. O pai do meu irmão, ele é meio ausente, assim. Meio completamente ausente. Ele apenas foi embora e nunca mais voltou. E meu irmão sempre quis conhecer ele. É só você e seu irmão lá Da minha mãe, eu sou eu e meu irmão. Daí um dia a gente tava todo mundo almoçando, assim, num domingo. E ele falou assim, nossa, eu queria conhecer meu pai. Daí eu lembrei que eu sou doida. Daí eu procurei na internet o que a gente tinha de dados. A gente tinha a certidão de divórcio da minha mãe com ele. Na certidão de divórcio tem o nome completo dele e o nome completo da mãe dele. Com o nome completo dele e da mãe dele, pelo menos antigamente, não sei se é agora, você consegue descobrir o colégio eleitoral dele. É data de nascimento, nome completo e nome da mãe, você consegue o colégio eleitoral. Então, minha ideia foi assim, se a gente achasse o colégio eleitoral e ele tivesse com um título ativo, ele estava vivo. Então... Bem pensado. Então eu coloquei lá o nome dele, apareceu um colégio eleitoral numa cidadezinha no finalzinho de Santa Catarina, assim, lá no final de Santa Catarina. E era uma cidade com no máximo 100 mil habitantes. Eu pensei, 100 mil habitantes eu dou conta. Então o que eu fiz? Isso faz uns 10 anos, no Facebook. Eu entrei na página da prefeitura da cidade, fui nas fotos de quermesse e procurei todos os idosos. E eu mandei uma mensagem falando, oi, tudo bem? Eu estou procurando o homem X e tal. Eu sou sobrinha dele e a minha mãe tá doente, quase morrendo. Ela queria ver o irmão dela antes de morrer. Será que você pode me ajudar? E eu mandei isso pra, sei lá, 70 pessoas, 80 pessoas. E dessas 80, umas 20 me responderam falando, olha, a gente não conhece ninguém assim, mas conversa com tal pessoa que ele é assessor da prefeitura. E conversa com tal pessoa que ele é o cara do rádio notícias, sabe que fica? Sim. Então eu falei com o cara do rádio notícias e falei com o cara da prefeitura. Se o cara da prefeitura não tivesse me respondido a tempo, ia passar um rádio pela cidade procurando ele. Mas o cara da prefeitura respondeu a tempo, e como é uma cidade assim, pequenininha, ele era sobrinho do pai do meu irmão. Então ele sabia quem era o tal do homem. E ele contou pro pai do meu irmão, falando, olha, tua irmã tá te procurando. Daí ele falou, eu nunca tive uma irmã. Mas passa o contato, então. Passa o meu contato pra ele. Deu 3 dias, o assessor da prefeitura falou, achei aqui, achei teu tio. Tá aqui o telefone dele, ele tá esperando você ligar. E seu irmão ligou? Daí eu só falei, mano, achei teu pai. Dele, o quê? Achei teu pai. Tá aqui o telefone dele. Ele ficou desesperado. Assim, meu Deus do céu! No outro, deu 10 minutos, ele já ligou pro pai dele, marcaram e encontrou o pai dele no outro final de semana. Ele conheceu o pai dele porque eu adicionei muita, tanto que eu acho que no meu Facebook, assim, tem 70 pessoas numa cidade em específico de Santa Catarina que são meus amigos ainda. Por quê? Porque eu fui adicionando todo mundo. Então eu achei do pai do meu irmão com a força da stalkeação. E caiu um cisco no olho. Muito bonitinho. Ai, eu achei tão divertido. E eu comprei esses balões da Shein, e eu pensei, fui muito enganada, porque a foto dos balões era um negócio super 3D. Mas não, eu enchi e ele é mó legal, peraí. E esse canudo de metal eu posso fazer que nem milkshake. Ó. Próximo fato. É sobre pai também. Você sabe quando eu fingi que eu era meu pai no telefone? Você me falou recentemente, mas eu não sei a história completa. Tá, então, porque eu sou uma pessoa do passado, né? Eu venho de muitos anos atrás. E a gente comprou o telefone quando era aquele telefone quadradão, que não tinha nada. E meu pai comprou pra mim e pra minha mãe. Celular? O celular, aham. E eu tinha o meu número, só que tava no nome dele. Pra eu poder fazer as coisas, eu tinha que fazer no nome dele, porque ele era o titular. Eu tentei mudar a titularidade, e eles falaram, não, precisa ser seu pai mesmo. Eu falei, meu pai é um homem de 80 anos acamado, ele não consegue nem falar direito. E é a verdade. E daí eles falaram, não, mas é só seu pai. E eu tentei umas 3 vezes ligar, e daí eu pensei de noite assim, eles não sabem que eu não sou meu pai. E daí eu liguei e falei, oi, com quem eu tô falando?
Francisco Bento da Silva. Você imitou voz ou Não. você falou normal? Não, porque se a pessoa falasse qualquer coisa, eu ia falar, você tá... É preconceito contra a minha voz? Eu tô há 80 anos nesse mundo pra ser julgada por você? Como que é o seu nome? Me passa seu nome. Eu não acredito que você tá achando que a minha voz é voz de mulher. Eu juro que eu ia fantasiar minha voz, botar Não. plano no telefone. Não, porque primeiramente o pobre do teleatendente, ele tá lá pra pagar as contas. Ele não tá lá, ele não é obrigado a isso. E segundo que, se ele falasse qualquer coisa, você ia falar o quê? Vem aqui então me dizer que eu não sou um homem de 85 anos? E eu falei todo o processo. Não, meu nome é Francisco Bento da Silva, eu nasci em 1924, eu queria mudar a titularidade pra minha filha. E ela não falou nada. Nada. Então o senhor tá procurando isso? Eu falei, sim. 5 minutos. Resolvi. Ai, que belezinha. Resolvi fingindo que eu era meu pai, porque eu contei com o desinteresse da teleatendente. E deu certo. Então, se você tiver que falar com o teleatendente, eles não vão falar, nossa, mas isso é voz de mulher. Porque vai dar o quê? Merda. Florzinha 2, tá. Florzinha 3. Essa é com a Thaís também. Quando eu tinha 20 anos, eu fiz um aniversário à fantasia. Só que a gente fez num lugar público e só os meus convidados foram fantasiados. Uma casa cheia de gente, mas de repente você via o Wally passando. E a gente confundiu o lugar inteiro, porque eles falaram, mas hoje é dia de festa fantasia? Não. Era só nosso grupo. É só o nosso grupo. Eu liguei antes pro lugar, falaram, a gente pode por acaso vir uns 30 fantasiados? Falaram, foda-se. Parece que eu comprando. Então eu vou mostrar fotos que vão aparecer aqui, porque eu tenho todas elas guardadas, mas foram só nós. Então é uma boa ideia pra vocês. Vocês querem causar? Façam uma festa fantasia num lugar público onde só vocês vão estar fantasiados, só os convidados. Foi muito divertido, né? Você foi de mulher gato. Eu fui de mulher gato. Eu fui de Paquita. Você foi de Paquita. E daí tinha também uma pessoa que foi com aquele cabeção das meninas superpoderosas. É de vender algodão doce, sabe aquele que passa na praia? Então ela foi com o cabeção daquele. Tinha um Barack Obama. Tinha um Barack Obama. Senhor do céu, que dificuldade pra entrar. Tem aquele... Foi muito legal isso aqui. That's what she said? É isso aqui, ó. Tá difícil de entrar. É na Curitiba, né? Essa não é uma história engraçada, é só uma história interessante, cheia de reviravoltas. Vocês sabem, quando eu comprei meu carro, eu não sabia dirigir, né? E depois que eu comprei o carro, eu não tinha dinheiro nem pra pagar a passagem, então eu tinha que usar meu carro. E eu já tinha batido o carro, com a Thaís junto, inclusive. Ela foi a única pessoa do meu carro que viu ele sem ser batido, porque ela foi buscar comigo ele na concessionária, e daí no caminho de volta pra casa eu bati o carro. Então... Foi. Eu tive 1 hora de carro zero. Tava lá. Você teve 1 hora de carro zero, exatamente. Eu fui fotografar uma moça que ela morava numa cidade aqui perto de Curitiba chamada Almirante Tamandaré. E é um lugar cheio de rampas. Eu lembrei dessa história porque apareceu um vídeo no TikTok pra mim dessa rampa. Eu vou pôr aqui. Neste ângulo, parece que estamos diante de um paredão. Mas basta abrir a imagem para entender que esta é uma rua, especificamente a Nossa Senhora das Graças. Localizada em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, a rua viralizou recentemente após um vídeo gravado pelo Bruno. Ele é entregador e há 4 anos passa pela região. Como que sobe aquele negócio ali? Não sobe, de jeito nenhum. Carro que tenta subir, outros que dão a volta. No alto da rua, a sinalização indica para parar. Mas difícil mesmo é conseguir chegar ali. Então a gente foi lá, maquiou ela, a maquiadora estava comigo. A única maneira de sair da casa dela era pegar uma rampa que ela era assim, ó, reta. O carro ficava assim. E eu não sabia embreagem, eu não tinha aprendido a dar meia embreagem ainda. Eu não tinha a menor ideia como fazer isso. O chão era todo de terra. Então eu fui, engatei a primeira, subi, o carro fez só isso aqui, ó, e fez... pra trás. E daí eu tentei com mais força e ele começou a patinar. Patinar, e não ia. E não tinha como voltar, não tinha outro caminho, era o único caminho. Eu não sabia fazer aquilo de puxar o freio de mão, engatar a primeira também. Eu aprendi no meio da rampa. Que bom lugar pra aprender. E as pessoas começaram a parar em volta e ver a pessoa sambando, assim, fazia, e batia no carro e tal coisa. Olha, a gente subiu, eu apertei, quando eu consegui engatar a primeira, a gente subiu, assim, ó. E quando a gente chegou lá em cima, não era a nossa preferencial ainda. E daí eu falei, se eu for morrer, vai ser aqui em cima, mas não lá embaixo, eu me recuso. E isso, carro cheirando, já aquele cheiro de borracha queimada, as pedras, o carro com o dedo de poeira, a cliente atrás com o cu na mão, a maquiadora com mais cu na mão ainda, eu pronta pra largar o meu próprio carro e falar, eu vou pegar um ônibus. Eu não tenho força pra isso. Beleza, subimos, somos, fizemos as fotos. A menina ficou linda nas fotos, só que ela fez o quê? Me deu calote. Ela não pagou. Ela não me pagou, nem pagou a maquiadora. Mas não acaba a história. Por quê? Porque, infelizmente, depois disso, ela teve câncer de mama. E ela acabou falecendo. A mãe dela apareceu pra falar comigo, pra brigar comigo, porque eu nunca entreguei o álbum de fotos. E o mínimo que ela merecia era o álbum de fotos da Figa, né? E daí eu falei pra ela, então, eu não entreguei
porque a tua filha nunca me pagou. E daí ela, o quê? Deu, sua filha nunca pagou nada das fotos. Ela me deu calote dela. Meu Deus, deu. Pois é, eu falei assim, ó, se você quiser que eu te mande as fotos que tem já no Facebook, assim, com a minha logo, beleza. Mas eu nem tenho as fotos dela mais, porque ela faz 2 anos que ela me deu calote. E dela, nossa, me desculpa, não é culpa sua, mas o que a gente pode fazer, né? Isso, nossa, não é nem perto do... Histórias de fotos tem muito disso. 15 anos de foto, né? De coisas estranhas que eu já me causei. O problema é que eu tenho uma memória muito curta. É que você não viu do primeiro ano, que eram uns Pikachu desse tamanho, assim. Eu terminava de contar o fato sobre mim e me dava teto preto. Nossa, vão ter muitas histórias de carro hoje. Eu tenho o dente da frente quebrado, porque eu tava abrindo a porta do carro e eu não calculei a distância da porta da minha boca e do meu corpo. Então eu fiz assim, ó. E eu quebrei um pedaço do meu dente da frente com a porta do meu próprio carro, que eu mesma abati. Então se você abrir a porta, tem um risco desse tamanho assim, fundo, que é do meu próprio dente. Eu fiz um risco na porta do meu carro com o meu próprio dente. Não doeu. Mas quando, sabe Debi Lloyd, que não tem o dente quebrado no meio? Quando eu só ouvi o farelinho, assim, do dente, eu só pensei no Debi Lloyd. Pensei que o dente estava quebrado no meio. Mas foi um pedacinho pequeno. Mas foi um alto acidente de carro. E você nem precisou consertar. Consertou? Ele tem resina aqui. Ah, tá. E daí eu tenho que trocar sempre, porque eu mastigo muito, eu tenho... Assim? E daí eu sempre, cada 2 anos eu tenho que renovar a pontinha do meu dente que quebrou. Porque eu mesma bati em mim mesma com o meu próprio carro. Tem que encher o balão. Metade do vídeo sou eu procurando furo. Aí você aperta e ele já fecha? Ele tem um adesivo, uma válvula. Antes do canal acontecer, eu ia abrir uma empresa de pano de prato. Você lembra disso? Porque eu fiz uma pesquisa de mercado e percebi que existia uma falha nos panos de prato de luxo. Tipo, pessoas ricas que querem pano de pratos premium. E eu ia fazer uma marca de pano de prato premium, que o nome da marca ia ser Pano Pra Tudo. Já tinha logo, eu já tava vendo fornecedor, já tava vendo tudo. E daí eu percebi que eu não sei vender produto. E que me assusta profundamente a ideia de você ter que ter um capital de giro, você ter que ter um caixa, você ter que... Daí começou a novela de como você... Armazenagem. Tem a armazenagem, mas também tem a entrega. Daí nos Correios você tem que ter um CNPJ especial, mas daí eu vou vender um pano de prato que vai sair R$20, mas o frete vai sair 35, como é que barateia o frete? Daí, nossa, eu fiquei uma semana inteira pesquisando sobre logística para ter uma empresa que funcione e eu desisti. Mas lá em casa até hoje tem pano de prato que eu comprei de amostra para poder testar para minha empresa de pano de prato, que não aconteceu. Você também é uma que tem várias vidas. Eu sou uma que tem várias vidas, exatamente. Mas eu fico muito agradecida, porque se eu estivesse vendendo produto... Eu não sei vender produtos. Os inscritos também estão muito agradecidos que você tem um canal. Não é? Mas vocês podiam ter meus panos pra tudo. Porque o nome é ótimo, mas porque o nome era legal, porque era pano para tudo e pano pra tudo. Ah, sim. Eu resolvi contar como um dos fatos estranhos, que eu acho que muita gente não sabe por que eu abri o canal. Vou contar pra vocês porque eu abri o canal. Eu tava trabalhando numa empresa que vendia cursos, no geral. Trabalhei com o guru da camiseta preta, que eu sempre falo pra vocês, então eu tenho mais conhecimento de causa do que vocês imaginam. E eu não estava mais com paciência de fotografar. Fazia uns anos já. Essa pessoa, que é meu amigo ainda, ele falou, vamos trabalhar comigo porque você faz a parte de criatividade e tal. E os 6 meses que eu trabalhei com ele, era eu tentando pedir, pelo amor de Deus, pra ele começar a investir em branding, porque eu falei assim pra ele, olha, como aconteceu na Revolução Industrial, primeiro você tem muita demanda, pouco produto. Daí você tem muita demanda, produto igual. E você começa a se diferenciar pela promoção. Então, um é mais barato que o outro, um vem mais que o outro. Mas aí tem uma hora que tem tanta concorrência que produto e promoção não vende mais. Você precisa fazer o quê? Parar de usar o lógico e entrar no coração, que é o branding. O branding é você parar de pensar no produto como um serviço, como uma necessidade e virar um negócio de preenchimento emocional. Tipo, você compra isso para ter isso, que foi da onde surgiu a publicidade moderna. Quando eu estava trabalhando com isso, os vendedores de curso, eles estavam se achando os donos de fábrica a vapor, assim. Nossa, é um grande sucesso, nós todos vamos vender para sempre, vamos continuar fazendo promoção. Eu falei, olha, o próximo passo é que todo mundo seja a mesma coisa e você comece a investir no coração das pessoas e sair do racional. E ele falou para mim que brand não vendia. E eu já fiquei assim... Viado, você não sabe o que você tá falando. E daí, ele num dia falou assim pra mim, nossa, Neura, eu quero que você seja diretora criativa, eu vou deixar você cuidar de um projeto inteiro, eu fiz todo um planejamento pra um projeto inteiro. E no outro dia ele me demitiu. Me demitiu falando que não tinha como e tal, mas só que o problema não é me demitir, o problema é me demitir no meio do mês, sendo PJ. Em 24 horas ele me pagou só o equivalente aos dias e começou a me tratar como se eu, tipo, quisesse roubar a empresa, querendo que eu tinha 24 horas pra devolver a câmera. E eu fiquei mal,
obviamente, porque eu tinha planejado de trabalhar com ele por um bom tempo, pelo menos, e parar de fotografar. Ainda bem que eu não parei. Só que daí esse meu chefe falou, eu tô com pena de você, não era porque você tem muito talento. Vamos fazer assim, eu quero investir em você. Vamos fazer o teu canal, faz um pitch empresarial pra mim, porque eu quero ser seu investidor anjo. Sabia o que era isso? Não tinha a menor ideia. Eu aprendi o que era um investidor anjo e basicamente o cara paga o projeto inteiro e depois ele recebe por isso. Fiz um projeto baseado no que ele me disse que era, fiz uma puta de uma apresentação, fiz todo um negócio. E ele olhou pro meu planejamento e falou assim, eu vi aqui que você colocou no valor as suas horas de trabalho. Eu falei, sim, eu não tô confortável com pagar as suas horas de trabalho. Eu falei, tá, mas você falou que era um investidor anjo. A ideia de ter um investidor é isso, para que eu possa fazer o meu trabalho sem se preocupar com dinheiro. Ele mas desse jeito não existe mais. Não é assim que faz agora. Ele é um investidor demônio. É um investidor simbólico. Ele falou assim, vamos fazer assim. Você grava esse curso de criatividade assim mesmo aqui no escritório e eu dou 5 mil reais em AdSense e em patrocínio pra gente divulgar esse curso. E daí eu falei pra ele assim, não, eu não vou pôr minha cara num curso de criatividade que não tem criatividade. Isso é completamente incoerente. E daí ele falou, pois é, mas essa oportunidade, além de tudo, você vai ter a minha mentoria. Ai, Deus. E daí eu comecei... do homem, né? Eu comecei a chorar porque eu tava num momento de fragilidade tão grande, sem saber o que fazer da minha vida. E ele me deu esperança 2 vezes, falando que ia investir em mim. E daí eu comecei a chorar assim, sem conseguir nem falar, porque eu me senti traída. Eu falei, como assim, gente? Você me fez fazer esse circo todo. Se você queria investir num curso ruim, falasse. E eu chorando, eu falei pra ele, você vai se arrepender todos os dias ainda de ter falado isso pra mim. E daí eu comecei a fazer o canal, única e exclusivamente pra ele ver como vai ser. De vingança. É uma boa motivação. E agora, eu acho que mês que vem vai sair o nosso curso de fotografia básica. Vai ser um curso bem legal. E daí o meu plano é só mandar o print da página de vendas e quanto eu tô tirando no YouTube por mês e falar, quem disse que branding não vende? Toma na sua cara. Essa é a vingança do prato que come frio. Eu tô comendo prato gelado. Nossa, ele até foi embora sozinho. Eu lembro que nessa época você ligou pra mim. A gente conversou bastante sobre essa sua saída, você foi muito chateada, não sabia o que ia fazer. Tava ainda na casa do Rio, lembra? A gente conversava bastante sobre isso. As duas sem rumo, desesperada. Você sem rumo de um jeito, eu sem rumo de uma maneira completamente diferente. Você é da vida. E agora nós dois temos um semi-rumo. Ah, sim! Quando eu tava fudida antes do canal, a Thaís também. A Thaís é concursada. Ela passou num concurso, mas ela não sabia quando ia ser chamada. Então ela tava num limbo e ela acabou se separando também. E ela ia mudar de cidade. Então a gente se ligava basicamente pra falar, e agora, amiga dela? O que a gente faz? Ela... Ah, que legal. A gente tinha apoio emocional, né? Olha, gente... Chorar aqui as duas. A gente vai fazer um grande recap do meu carro. Todas as aventuras do carro. Não todas, as que eu lembrei. Como eu falei pra vocês um dia, meu carro ficou um tempo sem fechar, né? Ele ficou sem tranca. E eu apenas fazia uma oração e deixava ele aberto na rua. E um dia eu deixei todas as minhas maquiagens no banco de trás do carro. E eu fui abrir a porta e ela tava trancada. E eu falei pra minha amiga... Roubaram o carro dela, por quê? Porque ele tá trancado. Então, a pessoa entrou no meu carro, tirou a bolsa de maquiagem, apertou o pino e fechou a porta. O assaltante teve mais cuidado. A Raquel que tava comigo, como assim? Tá fechada a porta, eu deixei aberta, por que ela tá fechada? Alguém entrou e roubou. Ai... Meu carro já nadou na enchente, porque teve uma enchente lá perto de casa, lá em casa, que foi a única enchente da história da vida que tipo, realmente foi assustador. Foi 1,20 m de água. E meu carro tava pra fora. Mexi, né? Porque depois que entrou água, você não liga mais o carro. O carro molhou, você deixa lá até o carro secar pra você não ferrar com a parte elétrica. Então o carro ficou pra fora, só que ele tinha um alarme. E daí ele começou a piscar embaixo d'água. Ah, não basta. Eu tranquei o carro com a chave pra dentro também. Então teve que vir um amigo meu pra destrancar o carro, pra eu poder abrir a porta, pra poder desligar o alarme, porque eu tranquei o carro com a chave dentro no dia da enchente. Desgraça, pouca bobagem. E daí eu fiz um stories do Titanic. Tá o Thiago até aqui, assim, ó, e daí eu coloquei a música do Titanic. Eu vou pôr. Vocês querem entender a definição da palavra fodeu pra sempre no inferno? É isso aqui. Fodeu pra sempre no inferno. Gente, isso daqui é o workshop do Apocalipse. Eu coloquei a musiquinha do Titanic e meu carro, tipo, piscando embaixo d'água. E minha mãe olhando pra mim falando, você é tonta demais da conta, Deus.
Falei, mãe, o que eu vou fazer? Se divertir. O que a gente pode fazer? Eu vou achar os stories aqui pra colocar pra vocês, eu zoando com o meu próprio carro embaixo d'água. Eu fui até Ijuí, que é divisa com o Rio Grande do Sul e Argentina, de carro, de Curitiba até Ijuí, só de birra. Birra. Você lembra dessa história, né? Eu lembro que você foi, eu não lembro exatamente a motivação. Porque era um evento da igreja. Fui com a Kaede. E daí tava tudo certo, a gente ia com o pastor e tal, com a família dele. Sim, eu fui com minhas amigas. E daí tava tudo certo. Ninguém tava reclamando, a gente ia de Juí de carro. O pastor que ia não podia ir mais. E daí, o pastor que ia me receber lá em Juí, ele entrou em desespero. Falou, Deus o livre, pelo amor de Deus, não, vamos pegar um avião. E era tipo assim, você pega um avião em Porto Alegre, e daí alguém tem que ir de carro de Porto Alegre até Juí, porque não tem... era tipo uma logística tão burra. Ou tinha um aeroporto mais perto, mas você tinha que ir pra São Paulo, pra Ijuí. Fica lá no finalzinho. É a última, e qual que é o Juí? Não, esse é o Chuí. Chuí. Onde eu fui pra Ijuí. E daí, pelo decorrer dos próximos dias, eu recebi ligações de pessoas variadas falando que eu não deveria ir porque era muito perigoso. E eu fui ficando bravo. Até que uma amiga minha falou, Neura, nem o meu irmão e meu pai, que são homens, têm coragem de ir. Deu. Caralho. Se for pra morrer, vai ser nessa estrada, porque eu não vou ficar aqui. Eu fui, assim, apavorada, achando que, nossa senhora, ia ser a pior coisa do planeta. Foi bem de boa, foi infinito. Infinito, foram 12 horas dirigindo. Direto. Puramente movida pelo ódio. O caminho, ele é sossegado, ele só é longo. E tem algumas pistas que são simples. Mas como você não é um idiota, que quer ultrapassar todos e viver aventuras, não é um problema. Porque é muita pista simples com muito caminhão. Então eu acho que os hominhos, eles querem ficar ultrapassando os caminhões. Eu não tenho essa ambição. Quando eu ultrapasso, não, a gente fica lá 2 km por hora. Eu e os 7 caminhões de soja juntos. Então eu já viajei 1.700 quilômetros de carro de birra. Não tem outro motivo. As motivações são ótimas, a vingança dele. Última história do meu carro. Última bexiga. Eu tive um cachorro que ele foi fazer workshop no inferno antes de ir lá em casa. Trainee de Satanás. Ele era 5 vezes pior que a caótica. Meu pai amado. E ele tinha um dom pra destruição. E ele, uma noite, eu deixei um pedacinho assim do meu cinto de segurança pra fora. E ele passou a noite toda fazendo assim com as patinhas e riscando meu carro pra tirar o cinto e cortar no meio. Ele conseguiu cortar? Ele cortou o cinto de segurança no meio. Era o Astro. Beleza, não tinha um cinto. Deu 2 semanas, ele fez a mesma coisa com o outro cinto. E ele também comeu o fio da buzina. Por baixo? Ele encontrou e ele só roeu o fio da buzina. Mas ele roeu de um jeito que eu vou ter que trocar tudo. Porque o lugar que ele foi é tão bem escolhido pra destruir que não é só recapar, não é só juntar. Procurei na internet, o cachorro comeu o meu cinto de segurança, como trocar? Ninguém sabia o que fazer. É uma experiência individual. Essa é a experiência individual. Essa é uma experiência individual, exatamente. E daí eu falei com meu tio e com os meus irmãos. Eu falei, mano, o que eu faço? Ele não sabia, então ele mentiu. Como os homens fazem. Isso, vai no mecânico, vai lá em tal lugar, vê alguém que faz estofaria. Eu liguei pra 2 mecânicos e os 2 falaram algo do tipo, não tenho o que fazer. Do cinto, você tá dizendo? E daí eu falei, cara, eu jogo fora o carro então. Estragou o carro. Deu perda total no carro porque não pode... E daí, não tem o que fazer. Daí liguei pra terceira oficina e falaram, é R$600 pra trocar o tecido por cinto. Por cinto. 1.200. R$1.200. E daí eu liguei pro meu irmão de novo e pro meu tio e eles falaram, isso mesmo, né, Neura? Tem que trocar o cinto. Eu cheguei a procurar na internet os tecidos pra eu comprar e pra ver se era muito difícil costurar. É bem difícil costurar. E é importante que o cinto esteja bem costurado por motivos de vida ou morte. Até que uma alma falou, por que você não compra o jogo de cinto completo? Ao invés de trocar o tecido, troca tudo. Eu fui no Mercado Livre e achei um jogo de cinto do meu Clio por R$150. Os 2. Chegou em 3 dias em casa. E você mesmo trocou? E eu mesma troquei. Imaginei. Você sempre troca suas próprias coisas. E uma que não vai nem ter balão, porque é só engraçado. Você lembra que a mãe lavou meu carro com Bombril? Não. O carro já não passa por nada bastante, né? Ele já não sofreu bastante. Um dia eu acordei, tava dormindinho assim, minha mãe, filha, teu carro tava tão sujo, tão cheio de lama, que eu tive que passar Bombril pra limpar. E eu tava assim, eu só fiz um... O que a senhora fez? Dela assim, tava com uma lama dura, eu tive que passar Bombril. Eu falei, mãe... Mãe, não pode passar Bombril no carro. Ela não pode, mas como é que vai tirar a sujeira? Deu, não, com Bombril. Tem no carro vários riscos redondinhos, assim, ó. Da dona Luzia, que um dia queria deixar meu carro brigando. Que bonitinho. E daí ela falou, amorosa, abençoada. Por um lado errado, mas... Obrigada, mãe. Mas é engraçado que daí ela falou, nem manchou nada, filha, deu que bom.
Daí deu 1 hora depois, ela manchou assim, desculpa. Desculpa, não foi por querer. Não foi porque ele falou, não, mãe, tudo bem. Se esse carro tivesse 0, novo, sem nenhum risco, eu ia falar, nossa, mãe, você estragou o carro. Mas não é como se tivesse inteiro, com as peças todas que vieram de fábrica. Mas é isso, gente. Hoje foi mais carro, agora eu tenho que falar coisas bonitas, eu sempre fico com vergonha. Feliz aniversário! Ai, me dá vontade de chorar, de pensar, só que, tipo, esse já é o 3º ano de enchendo balões e falando os fatos estranhos sobre mim, sabe? E cada ano, tipo, tá mais legal. E, eu amo vocês, gente. Eu tenho minhas crianças. Vocês são meu presente. Eu amo vocês. E eu não vou ficar me enrolando, não, se eu vou começar a chorar, mas saibam que vocês são o brilho dos meus olhos. Eu sou muito feliz com vocês na minha vida. E daqui a pouco tem vídeo de filme. E a gente se vê na próxima semana. Ou a qualquer momento!